Olá, pessoal, bem-vindo ao meu canal. Estou aqui para mais um vídeo da nossa série Diversidade de Gênero e Espiritualidade, que é uma repaginação daquela série de lives que eu fazia em 2016, chamadas Mais Educação para falar sobre homossexualidade e espiritualidade, por favor. Então, hoje eu queria tocar num assunto que eu acho que o pessoal vai ficar meio chateado comigo aqui assim, principalmente quem é membro de igreja inclusiva, mas vocês vão entender onde é que eu vou chegar, tá bom? As igrejas inclusivas, como eu falei aqui no vídeo passado, elas começaram a ser plantadas no Brasil por volta de 2003. E eu me lembro muito bem da primeira igreja, quando ela chegou aqui. Eu tive nessa primeira igreja, fazendo conferência algumas vezes e tudo. E foi a Igreja da Comunidade Metropolitana, ICM, que vocês hoje conhecem por aí. Mas olha, eu preciso alertar muitas pessoas que a filosofia da Igreja da Comunidade Metropolitana é ser uma comunidade de espiritualidade, religiosa de espiritualidade, para pessoas LGBT+, que não tem necessariamente ah, o pensamento cristão na sua base, tá? Não necessariamente. Inclusive, a ideia é muito mais ecumênica do que cristã. Vai ser normal você encontrar dentro de uma igreja da ICM, por exemplo, gente do candomblé falando, conferenciando, porque a visão é ecumênica, é essa mesmo, tá? Ah, Segundo ponto. Quando as igrejas inclusivas começaram a ser plantadas aqui no Brasil, elas, 20 e tantos anos atrás, exatamente 20 anos atrás, né? Estamos em 2023, era 2003. Elas vinham atender uma demanda de falta de cuidado e de espaço para a espiritualidade das pessoas LGBT+, nos espaços tradicionais da religião cristã. Lembra que 2003 ainda não estava legalizado no Brasil o casamento homoafetivo. O casamento homoafetivo foi legalizado em 2011, se eu não me engano. Mas estava em trâmites, então estava começando a crescer a visibilidade da questão. As igrejas protestantes, pelo menos, sempre tiveram gente gay nas suas igrejas, nas comunidades de fé, mas nunca atingiram assim essas pessoas diretamente. Se a pessoa tinha um relacionamento homoafetivo e ela mantinha aquilo em segredo, para a igreja em si não interessava muito. Ela estava ali desde que ela não causasse problemas. Só que com o crescimento e a expansão, né, das conquistas dos coletivos nessa área em relação à questão de direitos humanos, com a visibilidade gay, trans, etc., as paradas gays, né? O Brasil tem a maior parada gay, acho que do mundo, se eu não me engano. Começou a acontecer de as pessoas entenderem que elas não precisavam ficar submetidas ao estigma que as igrejas e comunidades de fé evangélicas, católicas, o que fosse, atribuíam a elas. Então, nesse sentido, começou-se a crescer a visibilidade dos relacionamentos homoafetivos, algo que não havia antes. Sempre houve muita gente LGBT, mas a visibilidade dos relacionamentos era muito camuflada, porque a sociedade era intolerante e ainda é, de uma forma geral, então as pessoas não se expunham. Com o aumento e a conquista dos direitos, a visibilidade também foi se tornando maior. E aí a gente tem uma questão muito séria, que é: as pessoas querem comunidades de fé onde elas possam ir com os seus cônjuges homoafetivos e etc., e chegar ali e estar abraçadinho do lado de uma pessoa, sentadinho, ouvindo um pastor pregar e etc. Nas igrejas tradicionais isso não era possível. E foi assim que as igrejas inclusivas começaram a se proliferar no Brasil. Praticamente como esse lugar onde essas pessoas eram acolhidas e poderiam sentar ali com seus cônjuges, de bracinho dado, abraçado, sem nenhum problema, sem sofrer nenhuma olho torcido, cara virada de ninguém. O problema é que nas igrejas inclusivas nunca se teve uma base teológica forte na formação das lideranças. Então foram igrejas que foram surgindo muito informalmente. Alguns dos seus líderes vinham de formações teológicas de igrejas protestantes tradicionais, mas nem todos. Então, uma boa parte dessas igrejas acabou surgindo com pessoas que não tinham uma formação
teológica e elas estavam na liderança. Consequentemente, também não havia nenhum programa ou nenhum sistema de discipulado cristão nessas igrejas. E o que aconteceu foi que o lugar onde as pessoas mais sofriam preconceito e discriminação a respeito disso era nas igrejas pentecostais, porque elas sempre foram muito legalistas e elas sempre demonizavam demais a pessoa LGBT. Quantas pessoas eu ouvi os relatos aqui dizendo que passaram por campanhas, jejum, não sei o quê, para expulsar o demônio delas porque elas disseram que era gay. Teve gente que passou por campanhas de renúncia, não sei o quê, foi para monte, desceu do monte, um monte de coisa para poder abdicar e parar. Mas o pior de tudo é que não ensinava nenhum sistema de castidade coerente. Era simplesmente demonizar o desejo e a atração que a pessoa sentia por uma pessoa do mesmo sexo, sem dar para ela nada de substitutivo. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, quando você vê dentro do catolicismo, né, dentro da história da Igreja Católica, por exemplo, os religiosos, os padres, etc., que dedicaram a vida integralmente para uma vida de espiritualidade contemplativa, se tornaram os místicos, né, da tradição católica, e a gente tem muitos, eles São Francisco de Assis, tá? Mas eu vou pegar o caso de Teresa d'Ávila, porque Teresa d'Ávila ela é bem reconhecida na psicanálise junguiana, que foi uma pessoa que ela substituiu toda aquela energia que ela teria para se dedicar para um relacionamento, para construir uma família, para viver com Jesus e amar só Jesus, e etc. E ela tem poemas assim que são declarações de amor incríveis. E aí dentro da psicanálise se chama isso de sublimação, que é uma forma de você canalizar aquela energia que você tinha, né? Para se dedicar a um relacionamento e até para a atividade sexual, para dentro de um outro propósito. Isso não é uma coisa difícil de se fazer, e se a pessoa achar que essa causa vale a pena, ela faz. O problema é que para fazer isso tem que estar muito bem resolvido com a cabeça. Tá? E eu estou falando para vocês a partir de experiência própria. Agora pensa, eu posso pegar essa decisão que eu tomei e me usar como exemplo para impor isso sobre um jovem de 22, 23 anos que está com os hormônios e a sexualidade, a testosterona saindo pelas ventas? Não é desumano? Então, as comunidades de fé, elas não se prepararam para entender o dilema dessas pessoas, escutar com qualidade a narrativa delas, e nem mesmo para tentar caminhar uma milha com elas no sentido de ajudá-las a caminhar com isso. A tentativa de ajuda que as igrejas faziam era simplesmente recomendar que eles parassem de sentir desejo, demonizar, fazer campanha, aquela coisa toda. Isso era horrível. Só que as igrejas inclusivas, quando elas foram surgindo, elas pegavam muitas pessoas machucadas desses contextos, que vinham totalmente dilaceradas de lá, vinham para as comunidades inclusivas com suas questões, seus traumas, seus ressentimentos, suas rejeições, todas à flor da pele. Então, não resolveram isso lá, vinham para a igreja, não resolviam ali também, porque não tinham discipulado, um cuidado terapêutico para poder ajudar a pessoa a caminhar com os próprios pés uma maturidade emocional. Resultado, muitas igrejas inclusivas, eu vou falar muitos, porque, gente, me apresentem se houver, tá? Eu estou muito aberta para isso. Uma igreja inclusiva que tem uma sólida base bíblica, que tem um sólido programa de discipulado, que tem um sólido sistema de cuidado pastoral. Eu não conheço. Eu vi essa falha em todas as igrejas inclusivas por onde eu andei frequentando, não, porque eu nunca fui frequentar essa igreja, mas onde eu visitei, onde eu estive, convivi com as pessoas e ouvi a narrativa de muitas pessoas de lá. Tanto que a quantidade de pessoas egressas de igrejas inclusivas que se sentiram não vítimas de preconceito sobre a identidade de gênero nessas comunidades, mas vítimas de muitos outros preconceitos e saíram mais machucadas dessas comunidades do que de igrejas tradicionais é enorme. Aqui na FAG, a gente tem um programa terapêutico gratuito, online, chamado Afetados por Afetos. Ele foi criado em 2018 justamente para dar um cuidado terapêutico e discipular
para as pessoas que não estavam sendo cuidadas pastoralmente nas suas próprias igrejas inclusivas. E aí, com esse processo, migrou-se com as mentalidades pentecostais para dentro das igrejas inclusivas. E hoje elas são uma espécie de réplica do sistema pentecostal, mas que simplesmente acolhe as pessoas LGBTs. Acolhe, mas continua com o mesmo legalismo, com o mesmo sistema de doutrina, com os ensinamentos esquisitos, as noções de santidade são bem complexas. Então, a gente acabou caindo num limbo de um rigor doutrinário, vamos dizer assim, que não ajudou também essas pessoas. E hoje a gente tem um monte de gente vagando por aí sem cuidado. Espero que você tenha entendido onde é que eu queria chegar. Curta o canal, curta esse vídeo, deixa seu sininho ativado e se inscreva aqui para você receber notícias dos próximos que a gente vai falar. Até a próxima. Tchau.